liberdade de expressão não pode permitir qualquer coisa. Já fiz vídeo falando sobre isso e volto mais uma vez a falar sobre o assunto, que eu acho de extrema importância. A liberdade de expressão nas democracias, elas têm limite, como tudo na democracia tem limite. A democracia é o regime da liberdade para todos. Mas essa liberdade, ela precisa de um limite. Tudo na nossa vida precisa de limite. E a liberdade de expressão não é diferente. Não podemos aceitar que qualquer coisa seja considerada liberdade de expressão. Isso fica um pouco mais complicado no caso dos parlamentares, né, dos deputados, senadores, porque a Constituição, no artigo 53, garante liberdade de pensamento e tal, aquela coisa toda, né? Que está lá na Constituição. E, infelizmente, ali não tem muita margem para interpretação de que crimes, podemos cometer crimes simplesmente falando. Eu quero ler aqui, já atualizado, depois que houve uma emenda na Constituição, né, o artigo 53, que é justamente o que fala da liberdade de expressão. Estou procurando aqui, deveria ter feito antes, né, mas tudo bem. Espero que vocês tenham paciência. Então vamos lá, o artigo 53. Então está aqui, ó. Essa edição de 2000, eu consigo mostrar aqui para vocês. Ela já é de 2012, né? Essa edição de 2012. Se eu consigo focalizar aqui, né? 2012. Conseguiram ver? Então aqui no artigo 53 está escrito. Vamos mostrar aqui. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Na emenda constitucional número 35 de 2001, porque antes não era esse o entendimento. Eu até vou ler aqui que eu tenho uma outra edição, essa aqui já de 2001, e ela traz o outro, o artigo sem essa emenda ainda, né? Então vamos lá. Deixa eu aqui em 55, não, no 53. Os deputados era assim, né? Os deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos. Opinião, palavra e voto. Então, poderia ver ali, né, no antigo texto, antes da emenda, uma interpretação de que, então, crimes, né, não são aceitáveis, com a desculpa de que é opinião, de que é palavra, de que é liberdade de expressão, né? Agora não, porque agora os deputados já têm, como eu li aqui, né, e vou reler, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. No artigo 1º, no parágrafo 1º, né? Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Desde a exploração, os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Nesse caso, serão remetidos, blá, blá, e todas aquelas prerrogativas que os deputados têm e precisam ter. Porque senão a nossa democracia, ela entra em risco, né? Pode haver perseguição nos deputados. Mas, né? Poeta latino Horácio, né? Poeta latino Horácio, que dizia, né? Est modus in rebus, né? Tudo há uma medida nas coisas. E preciso ter uma medida nisso, penso eu. E creio, né? Esse é um debate muito complexo, que eu sou incapaz de fazer devido à minha baixa intelectualidade, mas eu acredito que seja um debate justo, né? Se realmente nós podemos aceitar
tudo em relação aos que os nossos deputados dizem. Porque nós já tivemos deputado aí que fez ameaça, foi preso pelo Supremo, tal. E aí o presidente deu aí um indulto a ele, né, a graça, que nem está escrito na Constituição, alegando que ele estava só ali exercendo o seu direito de parlamentar, que ele só falou, né? Afinal de contas, ele não, nada do que ele falou ali, ele se materializou. Então fala, inclusive, de uma maneira ali, né, a deixar margem que essa é apenas ali interpretação, né, que apenas palavras, que apenas opinião. E passou. Eu nem vou dizer que está errado, porque realmente há margem para né, para essa interpretação, mas é preciso discutir esse papel, esse assunto, porque para mim fica complicado, né? E se porventura, né, nesse caminho, nesse sentido, se porventura algum deputado fazer ali uma apologia às drogas, por exemplo, ele está exercendo liberdade de expressão? Não, ele está cometendo crime. Crime. Por quê? Porque é crime, né? Porque droga faz mal. E seja qualquer droga. Pode ser as lícitas também, né? Elas existem ali, não estou propondo mudança, nada. Mas tudo faz mal. Se é droga, faz mal, gente. Se é droga, faz mal. Saibam disso. E jamais mexam com isso. Então, ninguém pode fazer apologia a isso, né? O cidadão comum, ele é punido. Se fizer, é punido. Já um parlamentar, ele pode se amparar no que diz a Constituição, né? O senador, um deputado. Então, eu acho que fica complicado. E para mim, isso dá margem para que façam interpretações, né, maldosas para permitir que crimes sejam confundidos com liberdade de expressão. E se alguém confunde crime com liberdade de expressão, pode exatamente concluir o contrário, né? Concluir que a liberdade de expressão é um crime. Aí depende de quem está falando, né? Então, essa mudança aí eu acho importante. Porque e aqui agora eu meio que passo para um outro assunto, nós estamos passando por um momento delicado na, na, nossa, na nossa política. E não é necessariamente aqui no Brasil, não é somente aqui no Brasil, aliás. Ontem mesmo a vice-presidente da Argentina sofreu um atentado, quase sofreu um atentado, né? Felizmente não aconteceu nada, a arma não funcionou, que bom, mas foi um susto. E isso já é por si uma violência. Então nós estamos num momento de violência política muito grande, né? E precisamos coibir isso. Costumo dizer... Não, costumo dizer não, eu ouço desde criança que os exemplos vêm de cima. E eu diria, com todo respeito a quem discorda de mim, que os políticos estão em cima. São eles quem criam as leis, administram, etc. Então, estão acima. O exemplo, então, obviamente, tem que vir deles. Logicamente, deles deve ser cobrado mais do que do cidadão comum. Então, seja lá qual for o parlamentar, né, se é do executivo ou se faz parte do governo, na minha humilde opinião, deveria ter mais responsabilidade que o cidadão comum, porque tem mais poder, por uma série de fatores. E nesse sentido, deveria ali haver ali uma cobrança maior. Ou seja, o decoro, né, que existe, o decoro parlamentar, que existe aí também para o presidente, isso tem que ser cobrado de qualquer cidadão comum. Eu preciso ter decoro na rua também. Lógico, eu preciso ter decoro na minha vida.
Mas isso deveria ser cobrado com mais ênfase dos políticos, dos nossos representantes. E nossos representantes têm feito coisas aí, eu diria, do arco da velha, e passa meio que por isso mesmo, né? Um deputado mesmo deu um giro lá, me parece que dentro do diretório do PSDB. Eu pergunto, O que vai acontecer? Nada? Na minha humilde opinião, deveria caçar ali o registro, a candidatura dele. certo? Quando se Comete um ato, né, dessa gravidade, né? Não devemos permitir, temos que coibir isso. Claro, de qualquer cidadão, mas dos nossos representantes um pouco mais, né, gente? Então eu penso que já está mais do que na hora disso ser mudado. E nós, como cidadãos, cidadãos, deveríamos cobrar dos nossos representantes. Você que é deputado e é senador e é um bom representante, nós deveríamos lutar por isso, mudar essas leis. Não no sentido de que possa permitir perseguição a qualquer que seja, a quem quer que seja, parlamentar especialmente. Não nesse sentido, mas no sentido que nós tenhamos aí uma sociedade mais civilizada, porque nós estamos caminhando para o nosso caminho está nos levando à incivilidade. Nós estamos num processo incivilizatório, ok? Essa é a minha opinião. Estou retomando os vídeos e esse é o primeiro da série dessas que agora eu retomo, ok? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal aí, ativa a notificação, então like e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.